Então a gente sempre se alegra quando nós podemos nos reunirmos como igreja para cultuar o nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias. Alguém lembra aí qual é o livro que eu estou expondo na igreja? Muito bem. Eu ouvi uma vozinha lá no fundo falando que foi Ruth, não sei quem, mas eu ouvi. Ruth, exatamente. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 3. Nós vamos ler, na graça de Deus, e trabalhar nessa noite o capítulo de número 3. E eu vou com os irmãos trabalhar o tema: Deus se move de forma maravilhosa. Deus se move de forma maravilhosa. É bem verdade que a maneira pela qual Deus age em nossas vidas, nem sempre nós compreendemos. A nossa limitação humana não permite nós entendermos o agir de Deus, e em muitos momentos há situações que nós temos dificuldades de aceitar o agir de Deus em nossas vidas. Nós não conseguimos entender como que um crente temente a Deus, fiel a Deus, que serve ao Senhor com fidelidade, como que pessoa assim pode passar por tantas lutas e provações e ter a sua fé levada ao extremo, um teste ao extremo? Quem de vocês já ouviu falar sobre David Brainerd? Um jovem temente a Deus, um jovem que pregava o Evangelho, um jovem missionário que dedicou os seus poucos anos de vida a catequizar os índios na cidade de Nova Jersey, Estados Unidos. Mas que as lutas que ele enfrentou em sua vida, lutas emocional, passou fome, passou frio, e muito cedo, logo aos 29 anos de idade, ele é acometido por uma tuberculose, e Deus então o toma para si. Como que nós podemos nos ver na situação? Como que um jovem que era temente a Deus, um homem de oração, um homem que jejuava, que dedicou a ir pregar para uma tribo indígena, e agora é tomado por uma tuberculose e morre aos 29 anos. Quem não já ouviu falar em William Cowper, um poeta cristão, que teve a sua infância devastadora, criado no orfanato, abandonado pelos pais, problema emocional constante, desilusão, decepção amorosa, fracasso profissional, ansiedade em conviver na sociedade. Quando nós olhamos para o cenário de William Cowper, nós vamos falar assim: esse homem não tem quaisquer condições para cultuar a Deus ou para ver algo bom em Deus. Como que um garoto que já nasceu na condição de dificuldade, os pais o abandonam, vai para o orfanato, é abusado sexualmente, quando cresce tem uma vida emocional e social dificultada, mas mesmo assim esse homem continua a servir a Deus. E eu quero ler para vocês aqui o poema que William Cowper escreve acerca da pessoa de Deus, acerca da bondade de Deus, acerca do amor de Deus, acerca da graça de Deus. Escute bem o que William Cowper então escreveu. Ele diz: Deus se move de forma misteriosa para realizar as suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Profundo como insondáveis minas, suas habilidades nunca falham. Ele valoriza seus brilhantes propósitos acima de tudo e trabalha sua soberana vontade. Vocês santos, temerosos, certamente romperão em graças. Ele diz: vocês temerosos, as nuvens que tanto temem, certamente romperão em graças e bênçãos sobre suas cabeças. Não julgue o Senhor como débil entendimento, mas confie nele por sua graça.
Ele diz: por trás de uma providência carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente. Será revelado a qualquer momento. O botão pode até ter um gosto amargo, mas a flor será doce. Na concepção de William Cowper, Deus está se movendo de forma maravilhosa, e nós, os seus filhos pecadores, fracos e às vezes débeis na fé, não devemos temer ou ter medo daquilo que pode nos suceder, porque embora a providência pareça carrancuda, por detrás dela há um Deus bondoso, maravilhoso e gracioso, preparando todo um cenário de bênção para os seus filhos. Nem sempre o convite de Deus é feito para que eu e você entendamos o que Ele está fazendo. Mas o convite de Deus para mim e para você não é entender o que Ele está fazendo, mas é nós andarmos por fé e confiarmos tão somente que Deus é bom e que Ele cumpre e zela com a sua palavra. E eu e você podemos desfrutar desse Deus tão maravilhoso. Se você está acompanhando a exposição de Ruth, no capítulo 1, capítulo 2 e hoje o 3, você vai perceber exatamente Deus trabalhando com a sua mão invisível em cada situação. Nos últimos 2 sermões, tem percebido como Deus tem agido graciosamente na vida dessa família. Mesmo embora essa família tendo desobedecido ao Senhor, Deus não os abandonou. Certamente que Ruth e Noemi, no capítulo 3, já havia experimentado muitas coisas acerca da bondade de Deus, bem como das dificuldades que haviam enfrentado na cidade de Moabe e também vindo para Belém de Judá. A ida da família de Noemi para Moabe foi uma ida precipitada. A família sai de Belém de Judá por conta da seca e da fome e se atreve a tentar a vida em outra cidade, acreditando que lá poderia ser bem melhor para eles e que haveria riquezas e fartura para eles. A questão é que, a passar 10 anos, tragédias após tragédia aconteceu na família de Noemi. Primeiro, seus filhos se casaram com mulheres moabitas. Logo após, seu esposo morre. Seus 2 filhos também morrem. Agora Noemi está sozinha, sem seu marido, sem seus filhos e com 2 mulheres ainda viúvas com ela. Noemi não entende o que está acontecendo. Deus está se movendo maravilhosamente. Deus está trabalhando no caráter dela. Deus está trabalhando por um propósito final e grandioso na vida dessa família. Mas o Senhor, que é bondoso e gracioso, fez com que essa notícia de que as coisas lá em Belém de Judá estavam melhor, que Noemi poderia voltar para casa, porque agora em Belém de Judá, Deus havia tirado a mão sobre o seu povo, o castigo sobre o seu povo. Agora Deus havia provido para eles o pão que alimenta, e novamente há momentos de colheitas, de bênção naquela cidade. Noemi então decide voltar para Belém, levando consigo a sua nora Ruth. É bem verdade que Noemi, quando chega em Belém de Judá, ela ainda está muito rancorosa com o Senhor. Noemi ainda está muito amarga com o Senhor, a ponto de ela dizer: não me chamo mais Noemi, mas me chamo Mara, porque estou amargurada. Ela voltou para casa, voltou para a cidade dela, porém seu coração ainda estava amargurado com o Senhor. Ela ainda estava frustrada com todas as coisas que haviam acontecido naqueles dias lá na cidade de Moabe. E ela não conseguia perceber que Deus estava trilhando novos caminhos para ela, que Deus estava conduzindo a vida dela para coisas boas e melhores para ela. A verdade, irmãos, é que um coração amargurado, entristecido, ele não consegue perceber o agir de Deus. Quando nós estamos com nossos corações bem amargurados, bem entristecidos, bem decepcionados, por mais que Deus esteja fazendo coisas maravilhosas, a nossa mente está como se fosse ofuscada pela dor, pelos problemas e pelo sofrimento. Embora Deus, na sua infinita bondade, esteja trabalhando em nosso favor e abençoando as nossas vidas. Deus continua trabalhando, a despeito de nós compreendermos o seu agir. Deus continua fazendo a sua vontade soberana, para que os seus propósitos eternos se cumpram em nossas vidas. Então chegamos no capítulo 3 essa noite, e aqui, irmãos, esse capítulo 3 ele é um pouco tentador,
se nós olharmos para ele do ponto de vista apenas humano, apenas na mente racional, porque nós vamos encontrar aqui algumas coisas que parecem uma trama de novela arquitetada por Noemi para dar um marido para Ruth. Então eu quero pedir a você essa noite que olhe o capítulo 3 de Ruth com aquela compreensão que todos nós sabemos que Ruth, Efésios, Apocalipse, João, todas as 13 cartas que Paulo escreveu, elas são divinamente inspiradas por Deus. O que eu quero alertar você é, não olhe para o capítulo 3 numa perspectiva de que isso aqui é um enredo, uma história. Olhe para o capítulo 3 entendendo que o mesmo Deus que inspirou Paulo a escrever as 13 cartas é o mesmo Deus que inspirou o autor do livro de Ruth. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente aperfeiçoado e habilitado para toda a boa obra. Então, meus queridos irmãos, vamos olhar para esse capítulo aqui, 3, entendendo que Deus está agindo através da estratégia de Noemi. Deus está usando Noemi com a sua estratégia. Eu vou mais além. A estratégia de Noemi está sendo dada por Deus para ser executada, tá bom? A estratégia de Noemi é Deus que está dando a ela para executar todo esse plano aqui. Não é nada mirabolante, não é nada da cabeça dela, mas o Senhor está orientando Noemi a fazer exatamente o que nós vamos ver aqui no capítulo de número 3. Então vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Pai Santo e Deus maravilhoso, nós te damos graça essa noite por tua rica palavra. Que teu Santo Espírito, ó Deus, possa aplicar em nossos corações a tua palavra, nos dando, ó Deus, o entendimento daquilo que o Senhor de fato tem para nossas vidas nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a compreender na tua palavra. Que teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler comigo o versículo 1 ao versículo 5. 1 ao 5 do capítulo 3 de Ruth. 3, verso 1 ao verso 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar um lar para que seja feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele dirás o que deve fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. É notório que havia por parte de Noemi uma grande preocupação com Ruth. Isso é perceptível, porque Ruth era uma mulher jovem, viúva e desamparada. E Noemi sabe que o contexto que ela estava vivendo, uma mulher nas condições de Ruth, teria grandes dificuldades e passaria por decepções e humilhação se continuasse sozinha. Noemi também sabia que na lei de Moisés dizia que se um homem morresse sem deixar filhos, um parente mais próximo poderia casar-se com a viúva e tomá-la para si, de acordo com Deuteronômio 25, 5 ao 10.
e assim poderia perpetuar a sua família, a sua descendência. Boaz, por sua vez, era um parente próximo de Elimeleque, o que havia morrido, o esposo de Noemi. Assim, ele estava qualificado para ser o remidor de Ruth, casando-se com ela. Então Noemi, ela traça um roteiro e entrega para Ruth. E eu volto a dizer, o roteiro que Deus havia dado a ela, para que Ruth pudesse conquistar Boaz. A tarefa não era fácil, a tarefa era difícil. Ruth teria que ser prudente, ser sábia, não estragar o audacioso plano de Noemi. Ela deveria ir àquela noite, àquele local, embora ela não tinha sido convidada para estar ali. E se ela fosse vista pelas pessoas, o nome de Ruth certamente estaria jogado à lama. Então, as instruções de Noemi para Ruth, no versículo 2 é: ora, pois não é Boaz, na companhia de cujos servos estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira, banha-te, unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés. Te deitarás, ele te dirá o que deve fazer. O texto nos informa que naquela noite, Boaz e seus trabalhadores estariam limpando a cevada. A ideia é mais ou menos essa: havia feito a colheita, era a hora de separar a palha dos grãos. Então havia um grande trabalho a ser feito, e naquela noite eles fariam isso. Então iriam como se jogassem para lá e para cá, não é? A cevada, a ponto que a palha fosse saindo, o vento fosse levando a palha, e ficasse somente o grão, somente a semente, e eles pudessem então guardar. Não somente isso, havia também naqueles dias, após essa colheita, a festividade, havia uma celebração. Qual é a celebração? A celebração que aquele ano foi um ano de grande colheita, foi um ano bom, foi um ano de sucesso. Eles bateram a meta do ano, alcançaram a meta do ano. Quem trabalha com empresa sabe que bater meta é um negócio intrigante. Tem que bater meta mês e até o final do ano. E no final do ano é normal que a gente faça com nossos colaboradores um tipo de uma confraternização para celebrar o ano todo que passamos e as metas alcançadas. Então é mais ou menos isso aqui que está acontecendo com Boaz e com seus trabalhadores. Eles estão dando uma festa e celebrando a colheita que foi muito abençoada. Então o que era que Ruth tinha que fazer? O que é que Noemi falou para essa mulher fazer? Ele disse assim para ela, olha o versículo 3, olha só: banha-te, verso 3, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Ruth precisava cuidar da beleza exterior. Ela queria conquistar Boaz para ser o seu marido. Ela queria um casamento, ela queria uma família, ela queria um lar. Então, ela não poderia chegar de qualquer jeito, de qualquer forma. Era um encontro tranquilo, era o primeiro encontro, ela tinha que estar bem, apresentável. Então ela se unge, ela põe o seu melhor perfume, ela põe as suas melhores roupas, ela se cuida, ela cuida da sua aparência. Talvez Noemi, por ter tido um esposo e 2 filhos, ela tinha uma experiência em casa do que é o homem. Ela deveria saber que o homem, ele é mais visual, ele é levado por o que ele vê. Então ela orienta a sua filha a ir bem preparada para aquele encontro. Então Ruth está bem vestida, perfumada. Mas há algo que é interessante em Ruth, que embora ela tenha toda a estratégia, ela não age de supetão, ela não age por impulso, ela guarda o momento certo para agir, ela espera as coisas acontecer.
Somente na hora certa é que ela vai encontrar com ele. Versículo 7 fala assim, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já com o coração todo alegre, ou seja, mais para do que para cá, já havia bebido, já havia comido, ela estava mais alegrezinho. Então, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. Ela foi estratégica, ela foi paciente. Ela foi paciente para saber chegar na hora certa, no momento certo, para conquistar o grande amor da sua vida, aquele que poderia redimir da situação que ela vivia. A propósito, paciência é a primeira característica do amor. Paulo diz, lá em 1 Coríntios 13, que o amor, ele é paciente. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Então, aqui é o momento dela saber que um passo em falso poderia botar tudo a perder. Então precisava ter essa paciência para chegar na hora certa, no tempo certo, e fazer tudo conforme a sua sogra havia ensinado ou havia ordenado. Então não se aveste não, tenha paciência, que se você está esperando um Boaz na sua vida, tenha paciência que Deus na hora certa vai trazer para você a pessoa indicada por Ele para você. Mas tenha paciência que na hora certa tudo vai acontecer. Mas quem era Ruth? Vamos ver aí, versículos 6 ao 11. Quem era essa mulher, Ruth? Quais são as suas virtudes? Verso 6 ao verso 11. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Note uma coisa: como foi que Ruth se preparou para encontrar Boaz? Se perfumou, bons vestidos, cheirosa, elegante. Mas notem como é que Boaz a observa. Perceba que ele não disse: Ruth, você está elegante, você está bonita, que belo vestido, Ruth, que perfume gostoso. Notem que Boaz não elogiou Ruth pela marca do seu perfume, não elogiou pelos seus belos vestidos. Ele foi muito além do estereótipo. Ele vai no cerne da questão. Ele elogiou o caráter de Ruth. Ele falou do caráter daquela mulher. Ele sabia que ela era uma mulher de fato crente. Ele usa aqui a expressão bendita no versículo 10: bendita seja tu do Senhor. Ou seja, ele já disse: você é uma filha de Deus, você é crente. Primeira coisa que ele disse assim: você é crente. Ela servia ao Deus vivo. Ruth era uma mulher trabalhadora. Se nós olharmos para o capítulo 2, nós vamos ver que aquela mulher não teve tempo ruim para ela.
Quando ela chega em Belém de Judá, que tem que ir para o campo colher cevada, ela vai para o campo colher cevada. Ela não se esconde, não murmura, não fica triste nos cantos. Ela vai para a guerra, ela vai trabalhar, ela vai fazer aquilo que está ao seu alcance, porque aquilo que ela não pode fazer, ela sabe que Deus pode fazer por ela. E assim sou eu e você. Aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer em sua vida. Cabe você fazer aquilo que está ao seu alcance, está em suas mãos, e confiar que Deus fará aquilo que você não pode fazer, mas Deus fará por você. Ruth era uma mulher que tinha um lindo relacionamento com a sua sogra. Um lindo relacionamento com a sua sogra. Ela fez um pacto de amor com a sua sogra. Veja o verso 17 do capítulo 1. Veja a expressão, veja esse pacto, essa aliança de amor que ela fez com a sua sogra. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ser sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prover, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Veja que pacto de amor que ela fez com a sua sogra. As duas têm profundo amor uma pela outra. Noemi é conselheira de Ruth. Ruth é discípulo de Noemi. E mesmo depois que Ruth se casa com Boaz, lá no capítulo 4, versículo 15, nos é dito algo mais especial ainda. Capítulo 4, versículo 15, veja o que diz. Depois que Ruth já se casou com Boaz, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E a tua nora, que te ama, falando agora aqui de Ruth para Noemi, elas duas possuíam esse pacto de amor, de cuidado uma para com as outras. Temos aqui um belo exemplo de como as noras e as sogras possam conviver bem. Não pode, se você quer um exemplo na Bíblia de nora e sogra vivendo bem, é essas duas mulheres aqui. Via de regra, nós falamos que é difícil lidar com as sogras, com as noras, com as sogras, não é? Elas têm as suas dificuldades de relacionamento, uma pensa de uma forma, outra pensa de outra, e tem confusão em casa. Em vez de chamar a sogra de sogra, chama a sogra de cobra. Lá vem a cobra chegando, não é? A cobra está chegando, mas não é a cobra, ela é a sua sogra, ou é a sua nora. Vocês são uma família, vocês são da mesma casa. Então é possível que nora e sogra vivam bem, é possível que se ajustem em casa, só depende do esforço de cada um. E eu falo aqui no tom de brincadeira, mas é sério, irmãos. Tem família que não se falam, tem nora com sogra que não se falam, que separam o filho da mãe por conta de relacionamento. Mas não é isso que Deus quer para a sua família. Deus quer que você possa cultivar um bom relacionamento com a sua nora ou com a sua sogra. E sogra é gente boa. Sogra é gente boa. Sabe por que é gente boa? Olha para o teu lado da tua esposa aí. Olha a bênção que ela te deu. O cara ainda reclama da sogra. Como é que pode? Ela te deu uma mulher linda para você casar e você reclama da sogra. Não pode reclamar da sogra. Tem que dar graças a Deus pela sogra, pela mulher, pela filha que ela te deu para casar. Agora, o que tem que fazer é se ajustar. Então, Ruth era essa mulher virtuosa. Ruth era mulher de bom testemunho. Além de cuidar da beleza exterior, que é o perfume, o vestido que ela se vestiu para ir, Ruth cuidou da beleza interior. O versículo 11, onde nós lemos aí do capítulo 3, olha o que ele diz. Versículo 11, parte B. Pois toda a cidade de Belém de Judá, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Meu irmão, meus irmãos, isso é um baita testemunho de um crente. Isso é maravilhoso. Toda a cidade sabe, toda a cidade conhecia que aquela mulher era uma mulher íntegra.
Era uma mulher virtuosa. Toda a cidade, quando Ruth vinha lá na esquina, ali vem a senhora Ruth. Ali vem uma mulher de Deus. Ela é uma mulher, e quais são as suas qualidades? Ela é uma mulher diligente, ela é uma mulher trabalhadora, ela é uma mulher altruísta, ela é uma mulher bondosa, ela é uma mulher que se preocupa com a boa reputação. Ela é essa mulher. Ela é a mulher virtuosa que a Bíblia chama. Aquela mulher que está preocupada em ser um exemplo aonde quer que ela esteja, seja com a nora, seja no trabalho, lá na fazenda colhendo cevada no meio dos peões, no sol quente, ela deu bom testemunho, seja com Boaz, aonde quer que ela esteja, essa mulher, ela é uma mulher virtuosa. Toda a cidade sabia que ali havia uma mulher de boa reputação. Isso combina com Provérbios 31, versículo 30, que diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O apóstolo Pedro diz em sua carta, capítulo 3, versos 3 e 4, ele diz: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisar de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje um espírito manso e tranquilo, que é agradável valor diante de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 9, verso 10, diz assim: as mulheres em traje decente se estaviam com modéstia e bom senso, não com cabeleiras frisadas e com ouro ou pérolas, ou vestuárias dispendiosas, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Ruth era essa mulher que se enquadrava perfeitamente aqui nessas características. Ruth não é destacada, a sua virtude, as suas virtudes não são destacadas pela sua beleza física, mas por quem ela é. O nosso pastor, o reverendo Hernandes de Lopes, comentando essa passagem, ele fala o seguinte: a base de um casamento feliz não é a beleza física, que acaba com o passar dos anos. As rugas chegam, os cabelos ficam brancos, o nosso vigor murcha como uma flor à exposição do calor do sol, mas a beleza interior resplandece ainda mais. Isso é o que leva nossos relacionamentos ou nosso casamento, porque aqui o ambiente, o contexto é da preparação para um casamento de Ruth com Boaz. Então essa mulher é essa mulher que é piedosa, é com essa mulher que está aqui nesse momento passando por uma situação que nos ensina que ela precisava, além de ser bonita e vestir bem, tinha algo muito maior que Boaz estava valorizando nela. E esse é o segredo para uma vida bem-sucedida para todos nós, seja mulher ou seja homem. Não é o estereótipo, e nada contra cuidar do estereótipo. Paulo não proíbe o corte de cabelo, Paulo não proíbe o frisar de cabelo, Paulo não proíbe usar joias ou usar pérolas, Paulo não proíbe isso. O que ele está dizendo é que isso é secundário comparado ao caráter da pessoa. É isso que ele está dizendo. Mas vamos ver agora aqui então, nós vimos Ruth, vamos passar para Boaz. Quem era Boaz? Quem era esse homem que vai casar com Ruth? Verso 12 ao verso 15, vamos ler aí. Ora, é muito verdade que
que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador, a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que te tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Então, quem era Boaz? Quais são as suas qualidades? Ele sabe que Ruth está vulnerável. Ele sabe que ela é viúva. Ele sabe que ela está à procura de um casamento. Perceba que a iniciativa de ir em busca do marido foi de Ruth. Foi ela que foi em busca. Foi ela que foi atrás. Ela que teve iniciativa. Ela que estava à procura de um marido. Mas Boaz não tira nenhum proveito da sua fragilidade. Ele não abusa dela. Ele não se aproveita da sua fragilidade. Isso mostra a integridade desse homem. Um homem que era íntegro. Pense comigo. Uma mulher jovem, bonita, bem vestida, perfumada, aos seus pés à meia-noite. Esse era o cenário montado aqui. Se Boaz não fosse um homem íntegro, crente, temente a Deus, certamente teria aproveitado de Ruth naquela circunstância. Mas por ser um homem íntegro, temente ao Senhor, eu creio piamente, que em momento algum ele tocou nela com intenções de intimidade com um homem e uma mulher. Eu não só creio, como o texto bíblico me garante isso. Por exemplo, no capítulo 4, verso 13, nos dá esse respaldo para fazer tal afirmação. Vamos ler primeiro o verso 14 do capítulo 3. Verso 14 do capítulo 3, vamos ler aqui. Diz assim: ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Não tiveram nada, porque ele disse: não se saiba que veio a mulher à eira. Agora vai lá para o capítulo 4 agora, verso 13. Lá para o 4, verso 13. Aqui nesse capítulo 4, verso 13, eles já haviam casados. Aqui já estão casados. Veja aí. Capítulo 4, verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser o quê? Sua mulher, sua esposa. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Percebam que a Bíblia só nos relata a intimidade entre os dois após o casamento. Após o casamento. Em momento algum, nesse momento aqui que eles estão aqui de aproximação, houve algo a mais que levasse ao pecado. O que a Bíblia nos mostra aqui é que esse homem íntegro, temente a Deus, respeitou Noemi até o ato do casamento. Então, Boaz e Ruth se relacionaram sexualmente depois que Deus havia abençoado o seu matrimônio. E isto está de acordo com a Bíblia. Gênesis 2:24 diz que, pois, deixará o homem aos seus pais e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E só então é respaldado a vida íntima entre um homem e uma mulher. O que está claro aqui no texto e sempre vai estar claro, que sexo fora do casamento está totalmente em desacordo com os princípios de Deus. Sempre foi e sempre será pecado. E aqui está a grande questão da integridade do ser humano. O maior desafio de ser íntegro é quando ninguém está olhando para nós. É quando nenhum olho está olhando para nós.
Sermos íntegros quando está só você e Deus em um lugar. Não tem ninguém te olhando, não tem nenhuma câmera te filmando. E aí nós somos levados a sermos íntegros perante o Senhor. Então ser íntegro é saber lidar com a vulnerabilidade das pessoas. Perceba que em momento algum Boaz explora a fragilidade de Ruth, se aproveitando dela. Ser íntegro é ser respeitador. E Boaz não se aproveitou de Ruth. Ele a abençoa, na verdade. Ele abençoa essa moça. Ela ama Boaz. Ele também já está meio que namorando por ela. Só que ele quer as coisas certas. Ele quer as coisas no momento certo, na hora certa. Ele sabe esperar o tempo certo. Essas eram as características desse homem. E mais, Boaz era um homem generoso. Ele aqui não permitiu que Ruth voltasse para sua sogra com as mãos vazias. Ele abençoou ela, dando coisas, alimentos para levar para casa. Ele era um homem generoso, sempre que podia ajudar as pessoas, ele ajudava. Os seus próprios funcionários reconheciam que ele era um homem generoso. Lá na fazenda, ele trabalhava e cuidava dos seus funcionários. Com Ruth, cuidava de Ruth. Com Noemi, mandava a comida para Noemi. Ele era um homem preocupado. Isso chama-se generosidade. Eu te pergunto uma coisa: você tem sido uma pessoa generosa? Não muito longe, dentro da sua própria casa, você é uma pessoa generosa? Você é generoso com as pessoas ao seu lado? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Melhor dar do que receber. Então, quando nós olhamos para o cenário de Ruth, de Boaz se preparando para um casamento, fica aqui uma dica para as moças e rapazes que querem casar, que se preparem um dia para um casamento. Homens e mulheres que se preparam para um casamento. Tomar Boaz e Ruth como exemplo. Para as moças e rapazes, homens e mulheres, toma essas pessoas como exemplo as suas vidas. Boaz foi privilegiado por ter uma mulher crente, temente a Deus. Tudo começa aí, ser crente. A mulher tem que ser crente, temente a Deus. No caso de Noemi, de Ruth, bonita e trabalhadora. Então Boaz estava com um bom partido. Encontrou um bom partido. Trabalhadora, crente, bonita e jovem. E Ruth? Ruth, por sua vez, encontrou um homem temente a Deus, íntegro, generoso, piedoso, crente. E um plus para Ruth, um plus para ela: ele era rico. Ele era rico. Esse foi um brinde para Ruth, né? Porque, preste atenção, ele é crente, trabalhador, íntegro, temente a Deus. E a Ruth foi tão abençoada que o cabo ainda era rico, um fazendeiro que podia prover tudo o que ela precisava. Então, qual é a dica aqui que Deus quer para você, homens e mulheres que querem casar? Primeiro, moça crente ou rapaz crente. Não se envereda para outro caminho não, que você vai se perder. Não entra nesse negócio: eu vou namorar, depois ele se converte ou se converte. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso é um teste perigosíssimo. Perigosíssimo. O que é bíblico é uma moça crente, um rapaz crente. Isso é bíblico. Temente a Deus, íntegro e trabalhador. Meninas, não case com um caba preguiçoso que tu vai passar fome. Não casa com um caba preguiçoso, tu vai sofrer, tu vai voltar para casa dos teus pais, encher a paciência dos teus pais. Casou, frustrou, agora vai trabalhar para os pais agora. Então tudo é no começo, tudo é aqui e agora, a escolha é agora. Tá? As pessoas se iludem que quando assinar um papel lá, nessa aula, que quando vai no cartório assinar um papel, eles se iludem que o caba vai mudar, porque assinou um papel. Ou a moça vai mudar porque assinou um papel. Meu irmão, se não mudou, se não foi transformado por Cristo, esqueça.
Esqueça isso. Então, a sua vida é muito preciosa, moça. Rapaz, a sua vida é muito preciosa. Não estraga assim não. Se cuide. Espere, tenha paciência. Você está vexado? Ruth foi paciente, viu? Foi paciente, ela esperou a hora certinha para se encontrar com Boaz. E deu tudo certo. Então, o casamento aqui que nós estamos vendo, o que é que Deus, pode ter como princípio aplicado para nós, é isso. O cuidado, a prudência, para não fazer bobagem. Para concluirmos, eu quero fazer uma aplicação apenas. Apenas uma aplicação para finalizar essa noite. Vamos ao versículo 7. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e descobriu os pés e se deitou. Ela fez tudo quanto a sua sogra mandou. Veja o versículo 5. Olha o 5. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Ao 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra havia ordenado. É preciso saber descansar nas promessas de Deus. É preciso saber esperar o tempo certo do agir de Deus. Ruth havia feito tudo o que Noemi lhe ordenara fazer. Embora eu acredito que nem a Ruth sabia o que estava fazendo. Ela não sabia o final da história. Mas ela foi obediente à sua sogra. Até ela se casar com Boaz, havia um caminho a ser percorrido. Boaz dá para Ruth uma informação meio perigosa. A informação que ele dá para ele é informação ruim. Veja o versículo 12 aí. Versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado do que eu. Então, a mensagem que Boaz dá para Ruth naquele momento é a mensagem que deixa ela meio que desesperada. Ele fala: Ruth, é o seguinte, eu sou próximo, mas tem um outro homem que está na minha frente na fila, porque pela lei de Moisés é aquele parente mais próximo, e o mais próximo não sou eu, tem um na fila. E se ele quiser te resgatar, pela lei de Moisés, tem que ser ele e não eu. Então imagina qual é o coração de Ruth. Ela já estava enamorada por Boaz, já estava gostando dele, Boaz dela, mas ela sabia que se aquele homem quisesse resgatá-la, Boaz não iria impedir, porque a lei dizia exatamente isso. E agora, o que fazer com a promessa do casamento com esse fazendeiro? Será que Noemi não sabia que existia esse outro parente mais chegado que Boaz? Não sei se Noemi sabia ou se não sabia, mas também não vem ao caso. O que Noemi tinha plena convicção é que se Deus estava no controle daquela situação, tudo iria acabar bem. Verdade absoluta: quando Deus está no controle, tudo acaba bem. Veja o versículo 18 do capítulo 3. Então lhe disse Noemi: espere, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Boaz trouxe para Ruth descanso. Boaz trouxe para Ruth conforto em seu coração, conforto em sua alma. Ruth passou aquela noite aos pés de Boaz, confiando piamente que ele seria capaz de solucionar o seu problema. Se aplicarmos isso espiritualmente em nossas vidas, Boaz como um tipo de Cristo,
um resgatador, como Jesus Cristo é o nosso resgatador. Nos ensina que o verdadeiro descanso só encontramos aos pés de Jesus. Só há repouso para a sua alma sedenta e aflita quando você chega aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Quando chegamos aos seus pés e confiamos em suas promessas, confiamos em sua palavra, confiamos que Deus está no controle a despeito de nós mesmos, eu e você podemos dormir e descansar tranquilamente, crendo que a solução virá, ainda que pela manhã Deus romperá, trazendo a sua vitória a nossas vidas. Deus continua cuidando de cada um de nós. O Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entregar é colocar aos pés do Senhor, é confiar de corpo e alma que Deus é suficiente para cuidar da sua vida, e o mais ele fará. O mais aqui é tudo que você não pode fazer, tudo que está além das suas forças, das suas condições, Deus pode fazer por você. Então entregue o teu caminho a Ele. Se você ainda não é crente, está aqui essa noite nos visitando e ouvindo a palavra do Senhor, você precisa de um resgatador, você precisa de um redimidor para a sua vida. Todo ser humano precisa de um Salvador, de um único Salvador, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e apenas um homem é capaz de nos aproximar de Deus novamente: Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Ele é capaz de trazer descanso para a sua alma essa noite, não só descanso físico, mas o descanso eterno, que é o mais importante. Haverá um dia que passaremos daqui para o outro lado, e a pergunta que se faz é: onde estaremos quando passarmos daqui para o outro lado? Você tem certeza de onde vai estar? A sua certeza é baseada em quem e no que? A nossa certeza é baseada na obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, essa noite, se você não tem Cristo em sua vida, eu te convido essa noite, assim como Ruth lançou aos pés de Boaz, venha essa noite e lança aos pés de Cristo. Humilhe-se aos pés do Senhor, busque a Ele como seu Salvador, entregue-se a Ele, abra o seu coração para Ele, diga: Senhor Jesus, eu estou perdido e sou perdido, estou perdida e sou perdida, mas eu sei que o Senhor pode me dar a vida e a vida eterna. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ti. Ele é o único que pode resgatar o homem do império das trevas e transportar para o reino de seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que sua vida está sendo conduzida pelo Deus da providência. O caminho da felicidade é traçada pela mão soberana da providência de Deus. Perceba do capítulo 1 até o 3, como Deus está trabalhando na vida dessa família. Como uma obra na mão do tapeceiro, Ele está tecendo cada fio de nossas vidas. Há dias cinzos, há dias escuros e há dias mais claros. Há momentos difíceis, de provações, de dor, de perda, de luta, de luto. Mas há uma chegada segura também. Há uma chegada certa também. Porque quem nos garante isso é o nosso melhor amigo, o nosso parente mais próximo, o nosso irmão mais próximo, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que nos garante isso. Aconteça o que acontecer em sua vida, lembre-se, o fim de tudo isso é que eu e você vivamos para a glória de Deus.
é que nós nos conformemos mais à imagem de Cristo, porque Deus continua movendo e fazendo coisas maravilhosas para a sua própria glória, para o seu próprio louvor. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai, é bom sabermos que em meio às nossas imperfeições, nossas fragilidades, incertezas, nós temos um Deus e um Pai tão bondoso como o Senhor, que nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor, nos fez assentar com o Senhor nas regiões celestes. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado por teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado por teu Espírito que conduz a tua igreja, Senhor. Aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.